Ontem eu fiz uma proposta, uma brincadeira na nossa festa de inverno, onde o prêmio maior estava muito simples, que era apenas acertar aqui nessa bolinha vermelha que está aqui. E é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que jogadores profissionais conseguem executar, porque isso daqui exige treino, exige precisão, exige a força correta para arremessar esse dardo. E olhando ali, que acabou que nós deixamos esse alvo ali, eu lembrei que cada um de nós tínhamos uma missão que era acertar esse alvo. Só que na nossa natureza, Adão, ele era um cara que ele era tão bom, que ele tinha a capacidade tão aprimorada, tão aguçada de acertar esse meio aqui, sendo um homem perfeito e sem pecado. Acontece que Adão, ele se deparou com uma situação e ele teve que escolher se ele jogava no meio ou se ele jogava do lado. Para ele é muito fácil acertar aqui o meio, mas ele escolheu jogar fora do alvo. A palavra pecado quer dizer exatamente isso: errar o alvo. Jesus, como nosso representante, sendo o segundo Adão, ele tinha a precisão perfeita para acertar só aqui no centro. E ele poderia ter desistido da sua missão, ele poderia ter ignorado a vontade de Deus, mas ele se manteve fiel e fiel até a morte. Mesmo com aqueles soldados o espancando violentamente, falando: você só precisa ficar aqui do ladinho, não precisa vir aqui para a ponta, aqui para a borda, é só aqui do ladinho. Se desvia só um pouquinho, é só você ficar quieto. Perante o Sinédrio, né? O Sinédrio queria calar Jesus, é só ficar quieto, não precisa disso. Mas Jesus, por amor de cada um de nós, ele escolheu sobre bordoadas, sobre açoites, sobre castigo, ele escolheu andar com Deus e acertar sempre no alvo. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, porque ele tem essa capacidade de acertar sempre no alvo, sempre na mosca. Essa capacidade que nós perdemos como raça humana. Nós podemos tentar a noite toda, que nós não acertamos. Nós podemos tentar a vida toda, mas nós não acertamos. Constantemente nós estamos pisando na bola com Deus, nós estamos afrontando Deus com o nosso pecado. Mas Jesus Cristo veio e nos
Ele veio como nosso substituto. E eu trouxe essa imagem aqui porque é o seguinte. Vamos dizer que isso é tudo ilustrado, tá, gente? Não estou fazendo doutrina em cima de ilustração. Imagina que para você entrar no céu, Deus coloca um alvo assim e fala, vai lá, você tem que acertar. Quem se garante? Eu acho que o Marcos se garante. Ele acertou ontem, né? Ele foi o vencedor de ontem. Mas você tem uma chance e você tem que acertar no meio. É muito difícil. E o que eu quero dizer é que mesmo com um treinamento, mesmo que você tente, mesmo que você lute, mesmo que você suporte todas as tentações, em algum momento você falhou com Deus. E essa falha necessita de um juízo que é a morte e a condenação eterna. Por que eterno? Porque a pessoa que você afrontou com o seu pecado é eterna. A moral da pessoa que você afronta é infinita. Deus sendo justo, o princípio da justiça de Deus é justo que haja separação eterna de Deus. Só que Deus nos deu uma pequena ajuda. Naquele dia em que Deus colocará esse alvo na nossa frente para que a gente acerte e possa viver com Ele para a eternidade, você tem a opção de pedir uma ajuda, a ajuda de Cristo. Cristo vai lá, segura aqui para mim, ele faz assim e acerta. Porque Jesus Cristo não falha. Deus não falha. Ele sempre acerta o alvo. As religiões querem te ensinar que Deus faz esse alvo ficar maior. As religiões pregam que é só jogar. No que você acertar, você está salvo. Religiões ecumênicas, religiões seitas e heresias que existem no nosso mundo, que são por vezes muito atraentes porque tem um grupo de louvor sensacional, instrumentos da melhor qualidade. O violão não é um Start, é um Takamine, corda da Dario, instrumento fenomenal. Os cantores treinaram no exterior e vieram para o Brasil mostrar todo o seu talento. Mas isso pouco importa. O que nós fazemos para Deus, como obra, usando os nossos dons e talentos, se o nosso talento for pequeno, se o nosso talento for grande, se o nosso dom que Deus nos deu, a gente aprimora, a gente treina, a gente melhora, mas usa tudo isso para a glória de Deus, não para sua própria glória. O alvo que Deus quer que a gente mire é Cristo. Não é a lei de Moisés, não é a lei de homens, não são seitas, não são heresias, é apenas Jesus. E para saber onde que você está acertando, você precisa conhecer Jesus. E o único meio de conhecer Jesus é lendo as Escrituras com auxílio do Espírito Santo. E sim, meu irmão,
você vai errar, você vai falhar. Por vezes você vai entender alguma coisa errada na Bíblia. Por vezes você vai quebrar algum mandamento de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele te dá diversas e diversas chances. E quando no grandioso dia do Senhor, você tiver que acertar esse alvo tão difícil, não é você quem estará na frente do alvo. É aquele que deu a vida por você e que é perfeito, que não tem defeito nenhum, que não tem mácula. É o próprio Jesus Cristo que vai assegurar a sua vida eterna em comunhão com o teu Criador. Amém?